Fala pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo do reparo, deixa eu dizer uma coisa. A GTEC Informática é uma empresa com quase 15 anos de história. Uma empresa especializada em reparo de placa de vídeo, placa-mãe, desktop, notebook, videogame, servidores, entre outros equipamentos. Eu sou o proprietário da GTEC e esse ano decidi fazer algo diferente. Se você está precisando de algum reparo em algum desses equipamentos, entre em contato conosco, pois estamos fazendo uma mega promoção Black Friday. Lembrando que temos 6 unidades da GTEC Informática espalhadas pelo Brasil, sendo elas em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Brasília. Quer saber mais sobre os equipamentos que reparamos e valores dos descontos? Acesse www.gtecinf.com.br, ligue no 0800 444 4343 ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp 62 3208 9948. Última coisa, se você não mora em uma cidade que tem uma unidade da GTEC Informática, você pode enviar seu equipamento através dos Correios. Todos os dias recebemos vários equipamentos de vários locais do Brasil. Muito melhor enviar seu equipamento para uma empresa especializada tecnicamente e com ferramentas profissionais do que arriscar perder seu equipamento nas mãos de amadores. Agora sim, segue o vídeo. Valeu! Fala pessoal, beleza? Bora para mais um vídeo aí, tá? Pra quem não me conhece, sou o João Pedro, técnico aqui da unidade Barueri, tá? E hoje vamos falar um pouquinho desse notebook Dell G7, certo? Mas antes, se inscrevam no canal, tá? Ativem o sininho para receber as notificações. Curtam o vídeo, comentem, beleza? Isso ajuda muito a fortalecer o canal e a gente gravar vídeos novos, fechou? Então vamos lá. Eu estou com esse Dell G7, tá? Modelo 7588, tá? Com o famoso defeito de erro 43 ao instalar o driver da placa gráfica dedicada. Tá? Esse notebook ele conta com uma GTX 1050 Ti, tá? Que vocês podem ver o seguinte, vou desligar aqui o ring light. Você tenta instalar o driver, erro 43 logo de cara, tá? Você vai pegar aí a câmera, a gente tá com papel filme aqui que a gente usa para proteger a tela do cliente, tá? E proteger também risco, tá? Afinal a gente empilha, né, um notebook no outro aqui. A gente tem um erro 43. Abrindo o GPU-Z para monitoramento, a gente vê o seguinte: a placa do cliente está sendo reconhecida, tá? A gente tem uma GTX 1050 Ti, porém a gente não está como desconhecido, né? A versão da BIOS da placa de vídeo. Podemos ver aqui que as frequências estão todas zeradas, tá? Tanto da GPU quanto das memórias, tá? A gente pode identificar aqui, ó, que a gente tem 0 MHz, tá? E ele também não reconhece as demais descrições da placa. Aqui ele mostra que o vendedor é a Dell, tá? Mas de resto ele não está reconhecendo nada. Defeito aqui é clássico, tá? A gente pega muito notebook com esse defeito, tá? Não só Dell, tá? A gente tem também os Acer, né? A linha VX, a linha Predator, a linha Nitro, tá? A gente também tem notebook da MSI, notebook da Avel, tá? Ainda mais notebook que trabalha com a placa de vídeo GTX 1050 Ti, tá? Que tá no mercado faz um bom tempo, eles costumam dar esse problema, tá? Aqui a gente pode ter uma falha no chip, tá? Se tiver essa falha, não tem o que a gente fazer, não compensa de comprar um chip pro cliente, ou o cliente pode comprar por conta própria, só que é muito alto o custo do componente. A gente só encontra fora do Brasil e a chance de vir com defeito é muito grande. Só se a gente tivesse aqui uma sucata, que a gente tivesse certeza que o chip estava bom, a gente troca pro cliente, beleza? Mas aqui eu vou desmontar o equipamento e a primeira coisa que a gente vai fazer é o rebalem na GPU, tá? Não tem mais o que ser analisado, tá? O notebook está funcionando, tá? Vou colocar aqui que ele está funcionando 75%, senão ele liga, sobe vídeo, instala o driver do vídeo integrado, tá? A gente tem ele praticamente funcionando aqui, ele só perdeu a função gamer, mas de resto ele tá ok, então não tem o que a gente mexer aqui, tá? A gente não mexe no setor que tá funcionando, então não tem o risco de você agravar o defeito, beleza? Então eu vou fazer a desmontagem dele, tá? Vamos verificar aí como é que tá a parte interna, se ele já não foi mexido, se ele tá com pasta térmica de qualidade, tá? Tudo isso influencia no correto funcionamento do notebook. Afinal, o notebook gamer tende a esquentar bastante, por mais que ele seja projetado para aguentar, por assim dizer, o calor, tá? Ele esquenta demais, tá? Esses notebooks aqui chegam a trabalhar com temperatura superior a 80 graus, beleza? Então, vou fazer a desmontagem, vamos ver como é que tá essa placa aí e partir pro rebalem da GPU, beleza? Bom, gente, ó, fiz a desmontagem aqui do equipamento, tá? O equipamento nunca foi desmontado, então vocês sabem que isso é bom, tá? Isso aumenta bastante o índice do
de sucesso no reparo, tá? Nunca foi desmontado nem nada, tá bem novinho, tá? É bem difícil pegar um equipamento desse que nunca desmontaram, tá? Ainda mais para trocar pasta térmica, alguma coisa, fazer uma manutenção preventiva aí, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o rebaling da GPU, tá? Até porque já é um equipamento de 8ª geração, tá? Já está funcionando aí há um bom tempo, tá? E como eu falei anteriormente, esse tipo de modelo costuma aquecer bastante, tá? Não só esse modelo, mas os demais notebooks gamers aí, tá? A gente tem o Samsung, né, que ele tem a linha Odyssey, a gente tem o Lenovo, que tem a linha Legion, a gente tem o Acer, né, que eu já falei, tem a linha Nitro, Predator, MSI, Avel, por assim vai, tá? Todos costumam aquecer bastante, justamente pelo fato de ser um notebook gamer, tá? Então ele trabalha aí com uma temperatura elevada. Então é sempre bom você estar com a manutenção preventiva em dia, tá? Isso evita aí que você tenha uma falha de alguma fissura, né, na solda da GPU ou da CPU, se você mantém a manutenção preventiva em dia. Afinal, você renova a pasta térmica, consequentemente, você está fazendo com que não haja um superaquecimento no equipamento, tá, e não estresse, né, os componentes que trabalham aí com solda BGA. Tá? Como vocês podem ver, ó, a pasta térmica está bem ressecada. É lógico que a gente vai trocar essa pasta térmica após o reparo, tá? Então eu vou preparar a placa aqui, vou tirar todos esses adesivos, tá? Afinal, se eu deixar eles na placa, né, eles vão derreter por causa da nossa máquina, da nossa ROM, né? Vou preparar a placa aqui, tá? Ó, por que é interessante também manter a manutenção preventiva em dia? Por quê? Vocês estão vendo aqui, ó, além do fato dos fãs ficarem sujos, né? A gente tem aqui o cobre, né, de dissipação, né? Onde ele entope com o tempo, tá? Esse aqui até que tá bom, tá? Já peguei piores, mas ó, tem caso que a gente pega essa região toda entupida, tá? Essa região aqui toda entupida, que é responsável aí por fazer com que o processador superaqueça e cause um dano aí de solda fria ou até mesmo um dano permanente no componente, tá? Por isso que é muito bom, recomendado, altamente recomendado que o pessoal tá fazendo uma manutenção preventiva, eu digo pelo menos uma vez por ano, tá? Também aonde a pessoa mora, a região que ela mora, se a gente tem, se a pessoa mora numa região praiana, né, é lógico que ela vai ter que se atentar mais por causa da maresia, tá? Se a pessoa mora do lado de construção, tá? Geralmente costuma ter muita terra, né, ao lado de quem mora em construção, então acaba entrando com equipamento eletrônico, então tem vários fatores aí a serem analisados, mas aconselho aí no mínimo uma vez por ano que a pessoa está fazendo a manutenção preventiva no equipamento, tá? Independente do equipamento que seja, videogame, notebook, desktop, tá? É sempre bom manter em dia aí para evitar um problema futuro. Fechou? Vou preparar a placa aqui, lógico que vou limpar também toda essa parte de arrefecimento, todo o heat pipe aqui que a gente chama, né, que é o cobre dissipativo, os fãs, deixa tudo zerinho, tá? Mas primeiro, bora sacar essa GPU e vamos ver como se encontra, né, qual o estado da solda que está embaixo do processador gráfico. Gente, ó, a placa está pronta aqui, tá? Esse passo aqui é muito importante porque a placa ela é muito grande, tá? Então eu tenho que prender ela de modo que o empenamento que ela sofra seja o mínimo possível, tá? Não tem como falar que a placa não vai sofrer empenamento, afinal a gente está expondo a placa a uma temperatura muito elevada, tá? Então a gente faz de tudo para encaixar a placa de uma maneira que o empenamento vai ser menor, por assim dizer. Se eu colocasse ela nessa posição aqui, não ficaria bom o serviço. Por quê? Na parte quando ela começar a se aquecer, né, o calor faz com que a placa dilate, né? Então ela vai fazer isso daqui, ó. Então poderia, além de não ficar bom o rebaling, poderia danificar a trilha interna da placa e assim por diante, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado
Ah, como que você sabe que tá bem presa a placa e não vai empenar? Simples, ó, eu prendi a placa aqui. Se eu der um simples toque nela, pode ver que ela não se mexe, ó. A placa tá muito bem presa. Isso ajuda muito a ter êxito no rebaling e ajuda muito a não danificar a placa no processo, tá? Então agora eu vou fazer a remoção da GPU, tá? Não vou mostrar porque vocês estão cansados de ver já. E aí eu volto com ela fora da placa pra gente ver as condições que a solda se encontra, beleza? Bom, gente, removi aqui a GPU, tá? Então vamos lá. Dei uma olhada aqui, ó, tá bem escura a solda, tá? Que indica aí que há chance de a gente ter um possível BGA crack, tá? O mesmo vale para GPU, que você vai dar para enxergar aí. Se a gente comparar a extremidade aqui com o centro, olha a coloração de solda, tá? Não vou colocar o microscópio aqui, eu acho que não tem necessidade, tá? Mas dá para ver que tá bem diferente aqui, tá? Então pode ser que o rebaling resolva o erro 43 que está sendo apresentado em instalar o driver, tá? Então agora eu vou fazer a limpeza da placa, tá? Vou fazer a limpeza da GPU, vou entrar com as novas esferas aqui na GPU e a gente volta com tudo pronto para soldar, tá? E um detalhe, como eu falei sobre o empenamento da placa, ó, podem ver que a placa ela tá não empenou tanto, tá? Não vou falar que ela não empenou porque é difícil ela não empenar, tá? Teve um leve empenamento, tá? Mas nada prejudicial aí a PCB, beleza? Então a gente já volta já com o chip pronto para ser soldado, tá? E a gente vai ver se esse erro 43 vai ser resolvido ou não. Pessoal, dando continuidade aqui, tá? Já fiz a limpeza dos pads da placa, tá? Nenhum pad danificado, tá? Tudo bem limpo, certo? O chip também, tá? O chip aqui, já fiz a limpeza nele, também já inseri as novas esferas, tá? O chip já tá limpo também, tá? Então ele já tá pronto para voltar para PCB. Vou soldar ele, tá? Não vou mostrar aí o processo de soldagem. E aí a gente volta mostrando, né, como ficou bem soldado. E depois a gente monta o equipamento para ver se ele vai voltar a funcionar certinho, beleza? Bom, já fiz a soldagem do chip, tá? A GPU já foi soldada corretamente, tá? A placa não empenou quase nada, certo? Já limpei aqui o local, né? Removi todo o fluxo que acabou vazando para lateral. É normal isso daí, afinal a gente aplica fluxo tanto na PCB quanto no componente, para a gente ter uma soldagem aí 100% eficaz, tá? E agora eu vou limpar o sistema de arrefecimento dele, vou montar o notebook, tá? Pra gente testar e ver se ele vai acionar aí a placa de vídeo, né? Vai sumir o erro 43 e vai voltar a funcionar normalmente, beleza? Então agora eu vou montar esse monstro aqui e aí a gente já volta com ele montado pro primeiro teste pós tentativa de reparo. Bom, gente, já montei aqui o notebook, tá? Tô apanhando nele um pouquinho aqui. Não consegui resolver o defeito, tá? Vou mostrar pra vocês o que está acontecendo. Percebam o seguinte, eu tô com o sistema do cliente aqui, até testei outros sistemas nossos, tá? Tô com SSD nosso, outro NVMe aqui também. O que acontece? Vocês viram, né, que inicialmente ele não reconhecia as frequências tanto da GPU quanto da CPU, tanto da GPU quanto das memórias, tá? Aqui no caso já está sendo reconhecido, vou ver se dá para pegar aqui. Tá, eu tenho aqui a frequência da GPU e tem aqui a frequência das memórias, tá? Onde antes aparecia 0 MHz em todos. A versão da BIOS também estava zerada, tá? E agora ela é reconhecida. Ou seja, se eu vier aqui no gerenciador de tarefas do próprio Windows, eu não tenho mais o erro 43 sendo apresentado no driver da placa de vídeo dedicado, tá? Aqui mostra esse dispositivo está funcionando corretamente. Beleza. Só que eu não resolvi o problema do cliente. Por quê? Por mais que ele esteja sendo reconhecido, né, a placa gráfica dedicada, se eu rodar aqui qualquer software de benchmark, onde a gente vai testar a performance da placa de vídeo, vou esperar ele carregar aqui. Tá, eu tô aqui no caso usando o Heaven, é um dos que a gente utiliza, né, para teste aqui no laboratório. Ele reconhece, ele começa a rodar aqui certinho, né? Os clocks aqui
tanto da GPU quanto da memória, aparecem, né? A temperatura também, ele começa a trabalhar aí e tá na média de 72 graus, ele chega a bater 76, 77 mais ou menos, tá? Você olhando, parece que resolveu o problema, tá? Assumiu o erro 43, a placa voltou a ser reconhecida e eu consigo rodar um benchmark aqui, né? Fazer um teste de performance na placa de vídeo dedicada. Só que não resolveu o problema do cliente, por quê? Ele vai rodar um pouco só, ele vai travar, né? O notebook vai congelar e ele vai cair em tela azul, tá? Onde ele indica um erro, ele vai indicar um erro no driver da NVIDIA, né? Que é a fabricante aí do chip gráfico, tá? Só que já reinstalei driver, tá? Rodei o DDU aqui, né? Para quem não conhece, o DDU é uma ferramenta que ele remove todos os drivers de vídeo instalados para você conseguir fazer a instalação mais limpa, por assim dizer, tá? Então eu rodei ele, removi tudo, instalei o driver direto do site da NVIDIA, instalei o driver direto do site da Dell, tá? Onde eu utilizei o assistente da Dell, né? Para ele identificar o notebook e mostrar o melhor driver para esse modelo. Já troquei o sistema, tá? Usei 2 sistemas nossos aqui, ficou a mesma coisa, tá? Então assim, ele roda, né? Vocês estão vendo aqui, ela tá rodando, ó, tá bem estável aí o monitoramento de todos os parâmetros aqui da placa, tá? A gente pode ver pelo gráfico aqui, ó, tá estável, certo? Só que ele roda por pouco tempo, esse é o problema, tá? Olha, o cooler tá acelerado, ele tá desempenhando a função dele, por assim dizer. Só que daqui a pouco ele congela e trava e cai em tela azul, tá? Então assim, aqui deixa bem claro que a gente tem uma falha na própria GPU do cliente, tá? Sendo bem sincero, é muito difícil notebook gamer que usa a GTX 1050 Ti ou a 1050, é muito raro voltar no rebalho, tá? Infelizmente, é muito raro. Na maioria dos casos, só trocando a GPU. E aí, como eu falei no início do vídeo, você tem que importar a GPU, tá? Não é um valor barato, tá? É um valor caríssimo e as chances do componente vir com defeito são muito altas. Então assim, é praticamente um dinheiro jogado fora, tá? Eu tô sendo bem real com a experiência de bancada que eu tenho aqui na GTEC, tá? Então, vários notebooks utilizam essa placa gráfica, tá? A gente tem, como eu falei, Acer, a gente tem Samsung, Lenovo, ó, como eu falei, ele parou de rodar o Heavy, ó, já caiu em tela azul, indicando aqui uma falha no driver de vídeo, tá? Então assim, não é driver instalado incorretamente, tá? É uma falha na própria GPU do cliente. Então não adianta eu tentar fazer reballing novamente, não adianta eu tentar fazer reballing nos módulos de memória, que não vai resolver. A gente tem uma falha no próprio flip chip da GPU. Então, como eu falei, várias marcas usam essa GPU, nessa 1050 Ti, tá? Hoje em dia os notebooks já estão mais parrudos, já vão para RTX, né? Então é mais difícil de dar problema, mas não impossível, certo? É mais porque esses modelos de note já estão no mercado faz um tempinho maior aí do que os demais, tá? E não resolvi o problema do cliente, não tenho o que fazer, eu não tenho sucata aqui, tá? Se eu tivesse, com certeza eu tentaria fazer a troca com o cliente da GPU, tá? A gente arrisca, a gente trabalha com tentativas, né? Só que a gente não tem, infelizmente é muito difícil ter uma sucata dessa, tá? E se tem, a gente já utilizou a GPU para tentar salvar outro equipamento, tá? Que é muito difícil também. Além de ser difícil você ter uma sucata, quando você tem é muito difícil ter os componentes da sucata, tá? Porque aqui o fluxo de serviço é muito grande, então a gente entrou sucata, a gente já praticamente depende da sucata para tentar salvar o máximo de equipamento que a gente consegue, tá bom? E é isso aí, ó, o notebook reiniciou, agora ele vai corromper o sistema do cliente, por assim dizer, mas se eu remover o driver, ele volta a funcionar o sistema, porém sem a GPU dedicada funcionando. Então, o notebook vai ser entregue para o cliente do mesmo jeito que veio, tá? Ó, aqui no caso ele já corrompeu o sistema, mas na hora que eu reiniciar, ele volta ao normal. Isso aqui é um teste de diagnóstico da própria Dell, tá? Então assim,
vai ser devolvido para o cliente o equipamento, tá? Não resolvemos o problema, também não agravamos o defeito do equipamento, tá? Tem muito lugar aí que sai esquentando tudo quanto é coisa, e além de não resolver o problema, piora a situação do equipamento, tá? Que no caso foi um serviço bem limpo, bem profissional, não resolveu porque a gente tem uma falha na GPU, mas também a gente não agrediu, por assim dizer, o equipamento do cliente, beleza? E é isso aí, uma pena não dar certo, tá? Mas a gente trabalha aí com o que está no nosso alcance, tá? Falta de mão de obra especializada não é, falta de equipamento não é, é falta de componente, infelizmente, beleza? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscrevam no canal da GTEC, ativem o sininho aí para receber as notificações, curtam o vídeo, comentem, tá? Quer ver equipamento? 0800, tem também o site, tá? O site trabalha lá com a fila em tempo real, então manda aí para a unidade que estiver mais próximo de você, tá? De preferência manda pra gente aqui, tá? Falando a conversão Showbo do Getúlio. E é isso aí, agora é fechar esse Dell G7, avisar o cliente aí, dar meus pêsames pra ele e partir pro próximo, tá, gente? Essa vida que segue, infelizmente, tá? A gente queria resolver todos os problemas dos clientes, tá? Mandar tudo com conserto, mas vai além de nós muitas vezes, beleza? Pessoal, obrigado aí por terem assistido o vídeo. Ao cliente, muito obrigado pela confiança, tá? Por mais que a gente não tenha resolvido o problema, a gente deu o nosso máximo aqui, fechou? E espero que você tenha gostado do vídeo, tanto vocês quanto o cliente. Pessoal, até o próximo aí. Falou, fui!